Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. A cada dia eu trarei para vocês um tema diferente a ser narrado. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho será notificado. E se for possível, deixe um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento ao vídeo trazendo para vocês um corte do canal Angel Black Contos de Terror. Vamos lá? A história de hoje é O Mistério das Gêmeas e o Lobisomem Trevoso de Olhos Vermelhos. Me chamo Ivy. Eu era uma garota normal e levava uma vida muito feliz e tranquila, morando em uma pequena casa na beira de um lindo lago em um sítio no sul do país. Meus pais eram ótimos pais, tanto para mim quanto para minha irmã gêmea, Isis. Deixei para citar a minha querida e doce Isis por último, pois ela é parte essencial dos fatos aqui mencionados. Digo isso com lágrimas nos olhos. Vocês entenderão o porquê logo mais adiante no relato. Em 1985, eu e Isis estávamos com 10 anos e brincávamos no lago quando o papai chamou, a gente para ir para dentro de casa, porque ele queria falar com nós duas. Corremos até ele. Nós estávamos molhadas, sujas, com os cabelos todos desgrenhados e com os pés no chão. Papai nos olhou com aqueles lindos olhos azuis claros, como o céu de um dia límpido de verão, e riu. Riu de nós, afagando nossos cabelos até duro de barro do lago. Ai, ele disse que nós duas estávamos parecendo dois moleques arteiros. Aí nós duas também desatamos a rir. Em meio a brincadeiras e risos, meu pai nos disse que ele ia para a cidade fazer compras para casa. E ele estava muito feliz, pois tinha conseguido um bom dinheiro com a venda da produção de vinhos e também de sucos de uva e até mesmo de uvas in natura, que aquele ano a safra tinha sido muito boa. E perguntou, à minha mãe e para nós duas se a gente queria algo diferente. Ele traria qualquer coisa que pedíssemos. Mamãe pediu um vestido novo e sapatos combinando. Mamãe adorava seda e ficou decidido que o papai traria um vestido de seda para ela. Eu e Isis pedimos uma bola para a gente brincar juntas no pasto. Papai riu e disse que, além de trazer a nossa bola, ele também traria chocolates e vestidos para nós duas também, igual os da mamãe. E rindo, disse que, apesar de parecermos dois moleques arteiros, nós éramos suas princesas e tinham que se vestir pelo menos de vez em quando como umas, Assim papai se despediu sorrindo, montando em seu cavalo. Nós duas fomos correndo do lado do cavalo até a porteira. Abrimos a mesma para que o papai passasse. E ele, antes de sair a galope, gritou: "Amo vocês, princesas!" Eu e Isis
ficamos empoleirada na porteira olhando o papai, até que ele virou apenas um pontinho lá longe na estrada. Depois voltamos correndo para casa, pulando, brincando. Mal sabíamos que aquela seria a última vez que veríamos nosso pai. Papai tinha saído logo após o almoço, mais ou menos 12:30. Já eram quase 7 horas da noite e nada dele voltar. Logo mais, chegou a perua do supermercado, trazendo as compras de mantimentos do mês. E mamãe perguntou para o seu Manuel, o entregador, se ele sabia alguma coisa do meu pai, pois toda vez que ele ia para a cidade fazer as compras, ele sempre chegava antes da entrega. Não que o seu Manuel soubesse, mas mamãe perguntou mesmo assim. Seu Manuel disse que ouviu algo sobre meu pai ir para as lojas da cidade comprar vestidos para as moças da casa. Mas antes ele iria conversar com um homem que o chamou e queria falar com ele sobre plantios de uvas. E meu pai ficou muito contente em ajudar o rapaz, segundo seu Manuel disse. Aí, depois de descarregar as compras, o mesmo disse para minha mãe ficar tranquila, que o papai já viria para casa. O tempo continuou passando. Minutos viravam horas e nada do meu pai chegar. Minha mãe, então, disse para a gente ir tomar banho para jantar. Eu e Isis percebemos minha mãe disfarçando as lágrimas de preocupação com a demora do papai. Depois que jantamos, acabamos dormindo na cama da mãe, na esperança do pai, quando chegasse e nos acordasse, né? Aí nós conseguiríamos vê-lo. Os primeiros raios de sol já despontavam no horizonte. Acordei com Isis me chamando, me chacoalhando. Ive, acorda! Ive, acorda, Ive! Acordei meio contrariada e ela insistia em me mostrar algo pela janela do quarto dos meus pais. Tá, fui lá e olhei pela janela. Quando olhei, vi que tinha um carro de polícia na entrada do terreiro da casa e 2 policiais homens e uma policial mulher. Eles falavam com a nossa mãe. Não dava para ouvir sobre o que eles falavam, mas ouvimos a mamãe gritar muito alto. Não, Deus, não! E caiu de joelhos com o rosto no chão. Quando vimos o desespero de nossa mãe, saímos correndo, atropeladas, para ver o que tinha acontecido com ela. E quando chegamos perto, a mamãe apenas nos abraçou forte, chorando copiosamente, e continuava a dizer apenas essas palavras: não, não pode ser, não, não. A policial, a mulher, nos tirou dos braços de nossa mãe com muita dificuldade, porque mamãe não queria nos largar, e nos levou para dentro de casa, enquanto os outros policiais levavam minha mãe para algum lugar. Aí, com muito cuidado, ela nos explicou que nosso pai não mais voltaria para casa, pois ele tinha ido morar no céu. Olhei para Isis e não precisei dizer nenhuma palavra. Ela me compreendeu e me abraçou.
choramos muito. Aquela policial fez nosso café da manhã e fez de tudo mesmo, para tentar amenizar a nossa dor. Mas era em vão. Nós duas estávamos feridas profundamente. Parecia que nada daquilo era real. Era apenas um pesadelo e que logo iríamos acordar. Era só uma questão de tempo. Nós iríamos acordar. Mas logo viria a confirmação. Antes mesmo das 2 da tarde, chegou em nossa casa um carro bem grande e preto, escoltado por uma viatura da polícia. De dentro do carro preto, tiraram um caixão de madeira totalmente lacrado. E minha mãe chorando, abraçada com o caixão. Não demorou muito, começaram a chegar todos os nossos parentes e logo a casa toda estava amarrotada de gente. Não só os parentes, mas muita gente estranha, pessoas que nunca tínhamos visto. E como nem todo mundo tem o dom da descrição, eu e minha irmã ouvimos pessoas comentando que algum bicho do mato muito grande, algum animal selvagem tinha dilacerado o corpo do meu pai, a tal ponto dele ter que ser velado em um caixão lacrado. Imagine, 2 meninas de 10 anos, além de perder o pai, ver o desespero da mãe e ainda ficar ouvindo que meu pai tinha sido totalmente destroçado por um animal. Realmente não foi nada fácil aquele dia. Já faziam uns 3 meses que nós tínhamos perdido nosso pai. Minha mãe estava tão deprimida que só sabia chorar e tomar calmantes. Eu e Isis fazíamos o que podíamos para fazer a nossa comida, tentar fazer minha mãe comer, tentar manter a casa razoavelmente limpa, mas não conseguíamos muita coisa. Não brincávamos mais como antes, mas como sempre, estávamos unidas, como uma só pessoa. As únicas alegrias que nós tivemos naqueles meses foi quando aquela policial mulher que se chamava Nicole, a mesma que foi tão amável conosco quando perdemos nosso pai. Primeiro, ela trouxe as coisas que estavam com meu pai na hora do ataque. Uma bola de capotão, 3 vestidos de seda rosas, idênticos, 2 infantil e um adulto, um par de sandálias e um saco de sonho de valsa. Segundo ela, a sacola voou longe durante o ataque. O bicho matou até o cavalo que meu pai estava montado. E depois disso, quase toda semana, Nicole nos visitava para ver como a gente estava. Até nos ajudava com algumas coisas, como alimentos, doces, ajudava a gente a lavar nossas roupas, enfim. Os meses continuavam passando e minha mãe estava cada vez pior, enfiada na cama. Só sabia chorar e tomar antidepressivos. Quando não estava chorando, estava dormindo, dopada de remédios. Estava chegando a época da colheita das uvas. As parreiras estavam lotadas e nada da minha mãe reagir.
Então, certo dia, um homem moreno claro, muito forte, alto, com um chapéu enfiado na cabeça, assim a ponto de esconder os olhos, bateu palmas e disse que queria falar com a mamãe. Nós estranhamos e falamos que nossa mãe não estava nada bem, ela não poderia atender. Mas ele nos ignorou e já foi entrando para dentro de nossa casa. Minha mãe estava deitada no sofá, meio atordoada com os remédios que tomava. Mesmo assim, ele pegou uma caneca de água gelada e deu para ela. E propôs à minha mãe colher todas as uvas, produzir vinhos, contratar pessoal, vender uva in natura, fazer os sucos, enfim. Ele faria todo o serviço e daria metade do lucro bruto para ela. Mamãe aceitou na hora, pois ela não estava em condições de cuidar das coisas do sítio aquele ano. As visitas daquele homem começaram a ficar frequentes para falar de negócios. Com o tempo, minha mãe começou a ficar mais animada. Parece que ela estava se apaixonando por ele. E aquilo nos deixava meio assustadas, pois nós nos sentíamos muito mal na presença daquele homem. Não sabíamos ainda o porquê, mas não gostávamos nada dele. Mas a mamãe, essa gostava. Estávamos de mãos e pés atados. Ainda bem que Nicole, a policial, sempre aparecia para nos trazer um pouco de alento. Já estava fazendo pouco mais de um ano da morte do nosso pai. Minha mãe estava muito contente, pois aquele homem sinistro tinha cumprido o acordo. As vendas das uvas, dos vinhos, dos sucos tinham dado um ótimo lucro. E ao invés de serem apenas sócios, a Agenor decidiu que era a hora, Agenor era o nome daquele odioso, Então, ele, achando que já era a hora, propôs tornar-se também marido da minha mãe. Minha mãe ficou saltitante de felicidade, pois na frente dela ele era o melhor homem do mundo, amoroso, atencioso, terno e responsável. Dava para ver que ele estava muito apaixonado, para não dizer enlouquecido por minha mãe. Mas ele não gostava da gente. Dava para sentir, para ver, pelo jeito que ele nos olhava quando minha mãe não estava perto. A mesma intensidade da paixão dele por ela era a intensidade do ódio dele por nós. Estava claríssimo. E isso me dava muito medo. Ao contrário de Isis, que lhe retribuía o olhar de ódio. No mês seguinte, a Agenor já tinha se mudado para nossa casa e marcado o casamento com a minha mãe para 6 meses para frente. Minha mãe nos disse que confiava muito nele, pois ele era conhecido da família há vários e vários anos. Ele também tinha confessado a ela que na adolescência tinha sido muito apaixonado por ela, só que não tinha coragem de dizer. Ficava sendo, sabe, aquele melhor amigo? Mas quando ela se apaixonou e se casou com o meu pai, ele foi embora para bem longe. E segundo ele, quando ele soube o que aconteceu com meu pai, deduziu que minha mãe estava sofrendo. Então, resolveu voltar para ajudá-la e confortá-la.
Depois que ela nos contou essa história, a Isis ainda argumentou, pois ela não era passiva como eu. Ela falou para a mamãe que a Genor parecia não gostar da gente, mas minha mãe disse que era coisa da nossa cabeça, que nós não queríamos aceitá-lo por ter saudades do papai. Mas ela merecia outra chance de ser feliz. E se nós gostássemos mesmo dela de verdade e quiséssemos vê-la feliz, teríamos que aceitar a Genor como novo chefe da família. Conforme os meses foram passando, a Genor começou a mostrar seu ciúme doentio, ou seja, sua verdadeira face e seu lado agressivo. Em uma dessas crises de ciúmes, ele queimou todas as roupas do meu pai e saiu de casa espraguejando todas nós. E mamãe apenas chorou. Naquele dia, vimos marcas roxas nos braços dela e um pequeno corte no seu lábio superior que também estava muito inchado. Pedimos para ela mandar ele embora de casa, mas a mamãe apenas nos disse que ele era um bom homem, que só estava com ciúmes e que aquilo era normal, pois ele a amava demais e não conseguia se controlar. O dia passou rápido e logo escureceu. Era época de lua nova, isso eu me lembro. A noite estava muito escura, um verdadeiro breu, e nada do Agenor aparecer. Mamãe estava chorando, mas eu e Isis estávamos muito felizes, achando que ele tinha ido embora para sempre, né? Que não ia voltar mais. Já se passava das 10 da noite e a mamãe lá, preocupada com aquele traste, sentada na varanda, olhando na escuridão da estrada, na esperança daquele ogro voltar. Foi quando ela entrou correndo para dentro da casa, com os olhos marejados, esbugalhados, e começou a trancar toda a casa num desespero que nós nos levantamos para ver do que se tratava, o que estava acontecendo. E a mamãe olhou para nós, colocou o dedo na frente da boca e fez: "Xiu, quietas! Tem um bicho enorme de olhos vermelhos lá fora. Não faz barulho, pois ele pode tentar entrar." Nós ficamos bem quietinhas, agachadinhas embaixo da mesa e começamos a ouvir grunhidos fortes e uma respiração ofegante. A respiração também era muito forte, até anormal, fungadas. Depois, o bicho começou a arranhar a porta de casa e do nada começou a rosnar, cheirar por baixo da porta. Como não ouviu barulho, não sei explicar, ele começou a correr ao redor da casa e assim ficou por umas 3 horas, rosnando, unhando as portas, grunhindo, até que deu uns uivos altos e saiu correndo com passadas pesadas em direção ao paiol. Logo ouvimos os relinchos do Silver, o cavalo preferido da mamãe. Depois ouvimos um barulhão, tipo um baque, algo caindo, e mais passadas pesadas correndo, até que o barulho todo parou e o restante daquela madrugada tudo ficou num mais absoluto e amedrontador silêncio. Quando o dia clareou, eu e minha irmã saímos para ver o Silver. Estávamos preocupadas com ele. E quando chegamos na baia,
O baque foi enorme. Os outros cavalos tinham fugido, mas Silver tinha sido literalmente fatiado e esviscerado. Era uma visão muito assustadora, principalmente para duas crianças. Estávamos gritando e chorando. Corremos na direção de nossa casa e quando entramos na varanda e olhamos para o lado do lago, vimos um homem caído na beira do lago, sem roupa, que ficava, né? O lago ficava praticamente do lado da nossa casa. A visão era perfeita. Estávamos tão desnorteadas. Silver, o cavalo da mamãe, estava morto, provavelmente pelo mesmo monstro ou fera ou sei lá o que tivesse matado o papai e seu cavalo há pouco mais de um ano antes. E aquele homem caído na beira do rio. Contamos para a mamãe, que correu para o lago. E quando ela voltou, para o nosso desgosto, ela trazia um homem. Homem esse que estava com dificuldades de andar. Ela estava amparando ele pelo braço e coberto ele com um lençol. Ele estava todo cheio de barro e grama por todo o corpo. Ele disse para minha mãe que tinha sido assaltado quando estava voltando da cidade e ficou com vergonha de vir para casa e acabou dormindo na beira do lago. Mamãe falou para ele sobre a fera enorme de olhos vermelhos que rondou a casa e matou Silver, seu cavalo favorito. Mas Agenor apenas disse que estava muito bêbado e não viu nem ouviu nada. E ainda salientou que faz falta um homem na casa. Mamãe acreditou nas palavras dele, mas eu e Isis achamos tudo muito estranho. Como podia ele não ter ouvido e nem visto nada se foi um estrondo a noite toda? Assim que ele e minha mãe entraram para dentro de casa, eu e a minha irmã pegamos nossas bicicletas velhas e cortamos a estrada de terra até a cidade. Fomos procurar nossa amiga Nicole. Fomos na casa dela, pois o Fusca amarelo dela não estava em frente à delegacia. Chegando lá, contamos tudo para Nicole, que nos aconselhou voltarmos para casa e não provocar o Agenor, que ela ia ver o que ela poderia fazer para nos ajudar. Depois dela nos dar um pão com mortadela cada uma e um suquinho de limão, comemos, bebemos e pegamos nossas bicicletas e voltamos para casa. Quando chegamos, Agenor estava dormindo, ainda bem. E a mamãe estava lidando com um porquinho de tamanho médio. Nós ajudamos ela e nem vimos o dia terminar. Já se passava das 7 horas da noite. Minha mãe estava fritando em um tacho enorme no fogão de lenha toucinho para fazer torresmo, que nós adorávamos. E nós duas estávamos do lado do fogão com um monte de carvão apagado, brincando. Eu riscava o braço, o rosto da Isis e ela me rabiscava também. E nós gargalhávamos sem parar. A mamãe, sorrindo, nos disse que nós duas parecíamos dois moleques. E fazia tempo que ela não nos via tão felizes. Mas sujas e bagunceiras. Daquele jeito, nem parecíamos as princesas dela, e sim dois moleques arteiros. Naquele momento, eu e Isis nos olhamos. E Isis, rindo, disse para a mamãe: "Você falou igualzinho papai."
vimos uma lágrima discreta cair dos olhos da minha mãe. E ela então deixou o tacho de lado e foi para o canto da cozinha onde estávamos brincando, assim meio perto do fogão, e nos abraçou muito forte e disse inocentemente: vocês herdaram a alegria, a bondade e os lindos olhos azuis de seu pai. De repente, Agenor, que tinha assistido toda a cena, começou a provocar a minha mãe, dizendo que ela era uma ingrata, que mesmo depois de tudo que ele tinha feito por ela ainda não tinha deixado de gostar do defunto, que ele já estava farto de ser usado por ela. E aí começou a distribuir xingamentos e palavrões, palavras que eu não posso pôr no relato. Mamãe disse para nós duas, disse calmamente: vão tomar banho, meninas. Mas na verdade, ela queria mesmo era que nós saíssemos da cozinha e não visse o papelão que a Genor fazia com ela. Dava para perceber. Ela estava visivelmente com muito medo dele. Nós já estávamos saindo da cozinha quando a Genor nos olhou com aquele olhar de ódio, sabe? E minha mãe dessa vez percebeu, pois ele nem disfarçou como sempre fez. Ela disse: não olhe assim para as minhas filhas, eu não admito, elas não têm culpa de suas frustrações sem motivo. Aí a Genor falou para ela, aos berros mesmo: ah, sim, elas são um pedaço do defunto, né? Elas têm os olhos dele, não é verdade? Você não sabe, sua pi, mas cada vez que vejo os olhos azuis dessas meninas, eu me lembro que você já preferiu aquele inútil, aquele lixo a mim. Você foi primeiro dele e não minha. Isso me enche de ódio. Quando a Genor disse isso, eu já senti que ia dar ruim, pois Isis não era medrosa como eu. Ela se virou e disse a Agenor: não fale do meu pai, não nesse tom, seu lixo. Assim que ela disse isso, Agenor fechou a mão e deu um soco no olho da minha irmã. Minha irmã voou longe e eu apenas chorei e corri. Abracei a minha irmã, caída no chão. Ali, ela não se amedrontava. Continuava a xingar o Agenor de tudo quanto é nome. Naquele momento, mamãe também gritou e elevou a voz e disse a Agenor que ele nunca mais colocaria as mãos imundas em cima de uma de nós de novo. Ele a encarou com desdém, mas minha mãe estava com tanta raiva do que ele fez que pegou aquele tacho cheio de gordura onde ela estava fritando toucinho para fazer torresmo. O tacho estava quente, queimou as mãos delas, mas ela parecia não sentir dor. Tamanho era seu ódio. Ela jogou toda aquela gordura fervente em Agenor, lavou ele e caiu um pouco nela também, mas ela não se importou. Aquele homem começou a gritar e a rolar no chão. No início, achamos que ele estava morrendo por causa das queimaduras, morrendo de tanta dor. Mas, na verdade, ele não estava. Ele estava era virando uma coisa monstruosa, um ser grotesco, disforme,
um cheiro forte de carne queimada, misturada com um fedor insuportável de carniça, tomou conta da cozinha de nossa casa. E Agenor começou a se contorcer, a se revirar e começou a mudar. Ele virou um ser enorme, com os pelos ralos e grossos. O couro dele também ficou grosso, e os pelos eram pretos. Ele tinha as pernas meio que torcidas, eu não sei explicar direito. A cara do bicho era uma mistura de cara de porco com cachorro. Ele tinha as orelhas assim em pé. Ele babava e espumava a boca. Ele tinha olhos vermelhos, horríveis. Mamãe mandou a gente correr, visto que ela estava encurralada em um canto da cozinha, entre a besta do inferno e nós duas. O bicho olhou para mim e para Isis. Minha mãe tirou um tição de fogo e bateu no bicho, que partiu para cima dela. E aquele monstro rosnava e começou a rasgá-la com suas garras e dentes. Mamãe, enquanto estava sendo brutalmente assassinada, apenas pedia para a gente fugir. Isis, vendo que a voz da mamãe estava sumindo, ela pulou para cima daquele bicho com uma faquinha de pão. Uma faquinha de pão, gente, na mão. O bicho reagiu, dando-lhe uma mordida no braço que chegou a varar com os dentes o bracinho fino da minha irmã de um lado ao outro. Depois, jogou Isis com tanta força que ela foi bater com a coluna vertebral na quina de uma mesa grande de madeira que ficava do outro lado da cozinha. Assim que minha irmã bateu com as costas na quina da mesa, ouvi um estalo, ouvi ossos das costas da minha irmã se quebrando. E aquela besta, começou a andar na direção de Isis. Eu mesmo, sendo muito medrosa, covarde mesmo, não queria ver aquele monstro matar a minha irmã. Então, mesmo morrendo de pânico, de pavor, de medo, eu entrei na frente da minha irmã. Isis chorava, implorava para que eu tentasse me salvar, porque para ela e para a mamãe já era tarde demais. Mas eu fiquei em pé, feito uma estátua entre ela e a fera. Eu segurava um espeto de ferro nas mãos e o bicho rosnava e vinha babando bem devagar em minha direção. Parecia até que ele estava se deliciando com toda aquela carnificina feita por ele. Segurei o espeto com as duas mãos, com toda a minha força. Eu tinha que proteger a minha irmã. Ela sempre fez isso por mim. Então, eu ia protegê-la mesmo que isso custasse a minha vida. Foi quando ouvi 3 estouros iguais rojão e o bicho caiu em cima de mim. E o espeto que eu segurava entrou e atravessou aquele monstro. Aquilo começou a estribuchar em cima de mim e eu não conseguia sair debaixo dele. Ele era muito pesado e estava se debatendo, até que 2 pessoas tiraram aquele bicho feio, horroroso de cima de mim. Era Nicole,
e o marido dela, que também era policial. Assim que ela me tirou debaixo daquele bicho, ele continuou se contorcendo. Nicole tinha dado 3 tiros nele, além do espeto que tinha atravessado ele, né? E aquilo não parava de estribuchar, parecia que não morria. Aos poucos, aquilo começou a ficar um pouco com uma característica mais humana, mas não totalmente. E com as últimas forças que ele tinha, ele ainda ergueu a cabeça e olhou para mim. E olhando para mim, ele disse que se ao invés de ter matado só meu pai, ele tivesse também matado eu e minha irmã, minha mãe esqueceria o defunto e amaria ele. Depois ele tentou falar mais alguma coisa que não entendemos, pois ele acabou engasgado com o próprio sangue. Depois da morte do meu pai, aquele foi o pior dia da minha vida, ou seja, a pior noite, pois perdi minha mãe, descobri o assassino do meu pai e perdi parcialmente minha irmã Isis. E para completar, Nicole contou que assim que eu e minha irmã saímos da casa dela, o marido dela foi investigar e descobriu que aquele homem que morava com a minha mãe tinha uma família na cidade vizinha. Família essa que apareceu toda despedaçada pouco antes da morte do meu pai. Depois de passar meses no hospital e ter várias paradas cardíacas, minha irmã finalmente venceu a morte, mas ficou em cima de uma cadeira de rodas, pois o estrago na coluna dela foi irreversível e com severos problemas psicológicos, tais como depressão, bipolaridade, crises de pânico, amnésia parcial, entre outras. Nicole e seu marido nos adotaram legalmente e mudaram para o nosso sítio e acabaram de nos criar com muita paciência, amor e carinho. Isso não nos faltou. Depois que eu e Isis fizemos 15 anos, em todas as luas novas, Isis começou a enlouquecer. Ela começava a uivar, grunhir e a babar. Alguns pelos grossos cresciam por todo o corpo dela, mas assim, um aqui, outro lá, não igual o monstro que mordeu ela. Os dentes dela cresciam parcialmente e as unhas também. Ela ficava muito agressiva e até se levantava e caminhava para tentar nos atacar, o que nos obrigava a acorrentá-la. Não tem como explicar clinicamente como ela conseguia levantar, pois a coluna dela estava sem remédio, não tinha conserto. Mas era só o período da lua nova passar e ela voltava ao normal. As pernas dela voltavam a ficar inúteis. Já estamos agora no ano de 2021. Meu padrasto morreu no começo do ano de Covid. Nicole ainda mora com a gente e está aposentada na polícia. Eu escolhi não me casar, pelo menos enquanto não encontrar alguém tão amoroso e paciente como meu pai, pois eu resolvi me dedicar totalmente à minha irmã. Para ficar comigo, a pessoa vai ter que amar a minha irmã como eu amo.
Já estamos agora com 46 anos. Minha irmã nunca se transformou totalmente, nunca, apenas parcialmente. Digo isso fisicamente, pois mentalmente, em todas as noites de lua nova, ela se torna um ser bestial que precisa ser acorrentado. E isso me destrói por dentro, pois quando ela consegue andar, ela não tem consciência disso. Apesar de muitos dizerem que isso não existe, de muitos não acreditar, a minha irmã foi contaminada com o vírus da licantropia pela mordida daquele maldito que tirou tudo, tudo de mim. Às vezes, quando me sento na varanda de casa sozinha, olho para o lago e me lembro de mim mesma e de Isis, com 10 anos de idade, correndo, nadando, brincando e sorrindo no lago, da mamãe cuidando e cozinhando para gente, e o papai nos olhando com aqueles lindos olhos azuis, tão claros, tão cheios de amor. Que saudades daqueles tempos felizes que ficaram lá atrás, no passado, e que nunca mais voltarão. Mantenha o anonimato, por favor. Beijos. E aí, amigos, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentário. Ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas para sempre ser notificado quando eu postar algo novo aqui na plataforma. E se quiser ver mais relatos como esse, você pode dar um pulinho no canal Angel Black Contos de Terror. Meus amigos, deixe aí nos comentários sugestões de novos temas e, enfim, sua opinião, pois assim eu vou saber o que vocês querem ver aqui no canal. Bem, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!